Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu sei que estou em falta, né, com vocês. Estou sem muito tempo para fazer vídeo, mas voltando. Aqui é o irmão Sandro do canal Livros e Palavras. E eu quero trazer, eu ainda não tinha feito isso, um vídeo sobre 4 livros, né? A última aquisição minha, 4 livros cristãos. Amém? Vamos a eles. O primeiro livro que eu quero trazer é o livro da Zoe Lilly, A Casa da Porta Vermelha. Está aqui o livro, A Casa da Porta Vermelha. Não sei se vocês viram bem. Contracapa. A Casa da Porta Vermelha é um livro. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a Zoe, porque para quem não conhece, a Zoe ela é líder do Ministério Alto Monte da Igreja Monte Sião, né? É líder de adoração lá, é uma adoradora do Senhor. E ela fez esse livro baseado em experiências dela, experiências que ela teve, que Deus levou ela a ter um lugar especial. Todos nós temos um lugar especial de oração. Uns são no quarto, cada um em um lugar, um na sala. E ela teve uma experiência sobre cantos da casa dela, cantos de uma casa fictícia que ela fez. Me lembrou muito John Bunyan, né? Aquele outro escritor que fez O Peregrino. Então ele faz essas comparações, essas analogias e se torna, usa, né, desses termos de linguagem para fazer usa forças, expressões, termos de linguagem, analogia, para fazer um livro. E é muito bom o livro. Esse livro foi um livro que eu escolhi dos 4, eu escolhi para dar de presente para minha esposa. E já quero abrir um parênteses aqui, você que tem esposa, marido, dê um presente a ele. Nós como cristãos, também, não só cristão, temos esse dever de buscar isso, buscar essa intimidade com o Senhor também com ferramentas. Então, é uma boa ferramenta, né? O cristão tem essa de não querer ler, mas tem que ler. Seria bom isso. Então, dê um presente. E aqui no livro, ela fala sobre isso, ela fala sobre o quarto, sobre a entrada da casa, né? Sobre a sala, ela fala sobre sala como lugar de adoração. Tem aqui eu vou ler para vocês o sumário, né? Primeiro capítulo, encontrando o meu lar. Segundo capítulo, andando pela rua estreita. Terceiro capítulo, a porta vermelha. Quarto capítulo, biblioteca magnífica. Quinto capítulo, encarando o vazio. Sexto capítulo, descendo para o porão. Sétimo capítulo, a cozinha cheirosa. Oitavo capítulo, o gazebo de vidro. E o nono capítulo, seu habitat. Até aqui. Eu indico esse livro, mas para não ficar muito longo o vídeo, eu quero já começar com um segundo livro. É um segundo livro sobre a busca no altar, a busca de nós não aceitarmos ser frios, porque existem momentos na nossa vida que nós somos, né, nos tornamos espiritualmente frio, né? E Dan Duque vem trazer isso nesse livro, Aqueles que Queimam. Aqui o livro, Aqueles que Queimam, né? Dan Duque, né? Subtítulo, O Fogo Sempre Aceso no Altar do Coração. E o que me chamou na contracapa a atenção foi no versículo, antes dele falar um pouco sobre o livro, Dan Duque coloca aqui o versículo, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Levítico 6,13, e aqui eu queria trazer um vídeo sobre esse versículo, uma experiência que eu tive sobre esse versículo. Me cobre isso. Amém? E esse livro fala sobre isso, sobre essa
sobre manter o fogo aceso, que em Levítico fala sobre manter, né, o fogo, aquele fogo santo lá não ia se apagar, e isso traz essa analogia para a nossa vida. Temos que alimentar, o que eu deixei aqui escrito, mas nós temos que alimentar o fogo. E aí eu pergunto, como você faz para manter esse fogo aceso? Como você faz? E esse livro vai tratando disso, daqueles que querem manter o fogo aceso. Amém? E já partindo para o quarto livro, Tel Hayashi. Se eu não me engano, ele é irmão, ou é primo, eu acredito que é irmão da Zoe Lili, do primeiro livro. Tel Hayashi, O Reino Inabalável. E aqui, se eu fosse colocar como um subtítulo, o livro não tem aqui, tá? Subtítulo na capa, Tel Hayashi, O Reino Inabalável. Ele não tem. Mas se eu fosse colocar, seria uma frase que eu li aqui na contracapa. Deus abala tudo aquilo que é abalável para revelar o que é verdadeiro e inabalável, que é o reino de Deus. Esse reino que você e eu servimos e muitas vezes não acreditamos nem naquilo que servimos quando estamos fracos e achamos que Deus não vai resolver aquela situação. Esse é o Deus que você serve, de um reino que é inabalável. Todos os reinos passaram. O reino que Hitler quis instalar passou, que Napoleão Bonaparte quis instalar passou, mas o reino de Deus ele não passa, assim como a sua palavra, amém? Então eu indico o reino inabalável. E o último, e não menos importante, né? Você já conhece aqui no canal esse pastor Francis Chan. O Deus Esquecido. Aqui fala, aqui no subtítulo diz, revertendo a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. O sentido que ele diz de negligência fala sobre o distanciamento que às vezes temos do Espírito Santo. E às vezes, mesmo que inconscientemente, não tratamos ele como uma pessoa. E ele está conosco, ele está dentro de vós, ele está conosco, ele está toda hora, né, querendo falar conosco, querendo nos orientar, mas para isso temos que chegar a ele. E tudo deságua na oração. Quando chegamos a ele, deságua na oração. Pode perceber que um pouquinho menos o Reino Inabalável, mas todos os outros livros falam sobre intimidade com Deus. A Casa da Porta Vermelha, a intimidade com Deus naqueles que queimam e a intimidade com Deus em Deus Esquecido. Então esses são os 4 livros, não vou me alongar, esses são as minhas últimas aquisições, a última exatamente de livro cristão, e eu quero indicar esses livros. Comprei na Amazon, mas eu não sou canal conhecido e não estou fazendo propaganda disso aqui, mas assim como na Amazon, vocês procuram e escolham e vê o melhor preço, mas procure algum desses livros para se fortalecer espiritualmente, para se aprofundar, porque existe muito coisa boa nesses 4 livros, né? Amém? Eu espero fazer uma resenha separado de cada um, porque esses 3 eu não li, minha esposa já está lendo, A Casa da Porta Vermelha, e eu não li os outros 3, né? Mas vou voltar para trazer outros livros, principalmente livros que li, amém? E esse é o vídeo, dê o like, o joinha, me ajude a fortalecer esse canal para continuar trazendo. Se você achou relevante, achou importante, se você gostou, dê o like, mas se inscreva e ative o sininho, porque ativando o sininho eu noto que muitos dos que se inscreveram não ativaram o sininho, não chegam até eles o vídeo, amém? Então ative o sininho, se inscreva e fique na paz.